terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Observe que Deus aí é cumpridoso. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, esse é o texto que Deus colocou no meu coração para estar falando nesta noite. Confesso que serei breve, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta igreja. Queridos, nós estamos diante de uma história muito interessante. A Bíblia vai nos contar que a situação espiritual de Israel não estava bem. Deus já havia usado alguns profetas para repreender, para exortá-lo, para chamar a nação de Israel ao arrependimento, para voltar atrás, para voltar ao Senhor, a obedecer a palavra de Deus. Eles estavam em um momento de desobediência. E a Bíblia diz que Deus, quando o povo desobedecia, Deus usava as nações pagãs para invadir, para punir o seu próprio povo. Deus muitas vezes usou a Assíria, Deus muitas vezes usou os filisteus, muitas vezes Deus usou os babilônicos para punir o seu povo. Nós vemos muito isso no livro dos Juízes. No livro dos Juízes nós encontramos muito isso. No livro dos Juízes, o povo desobedecia, Deus levantava uma nação pagã, uma nação ímpia, invadia o seu povo, invadia o território de Israel, massacrava o povo gritava, o povo clamava. Deus levantava um juiz, o juiz resolvia a causa, o juiz julgava. Enquanto o juiz estava vivo, o povo estava obediente a Deus. Depois que o juiz morria, o povo voltava à rebeldia novamente. Deus enviava outra nação, punia o povo, o povo gritava, Deus levantava um juiz, resolvia a causa. Enquanto o juiz era vivo, o povo obedecia. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer o que achava correto aos seus olhos. Aqui Deus usa o povo babilônico, Deus usa um rei ímpio babilônico chamado Nabucodonosor. E o texto nos diz que Nabucodonosor invade Jerusalém, sitia, e isso aconteceu mais ou menos
no ano 606 a.C., e Deus usou o rei Nabucodonosor. Ele invadiu, sitiou Jerusalém, derrubou os muros e destruiu o templo, e pegou os utensílios da casa de Deus, levou para a Babilônia, colocou no templo do seu Deus e ali profanou os utensílios. O texto vai nos dizer, a história vai nos dizer que nessa leva vai esses jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles são levados cativos para a Babilônia. Mas quando esses rapazes chegaram em Babilônia, diz o texto que eles colocaram um propósito no seu coração de servir a Deus com integridade e com sinceridade, mesmo sabendo que estava distante da sua pátria, distante do templo, distante do seu Deus, mas eles estavam em Babilônia servindo e adorando ao Deus dos céus. Uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que este mal que sobreveio sobre Jerusalém não foi o diabo que mandou. Eu aprendo aqui que isso que sobreveio no versículo número 2 do capítulo 1 de Daniel, o texto diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Mas a parte B, a parte A do versículo diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. O Senhor entregou o povo dele nas mãos de Joaquim, ou entregou na mão de Nabucodonosor, Joaquim. Joaquim era o rei na época. Entregou o povo na mão de Nabucodonosor. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse, para que o povo de Deus aprendesse. Nessa leva vai sendo levado Daniel e esses 3 rapazes companheiros. Mas quando eles entram na Babilônia, ele diz: o Senhor acha tudo com a história de Daniel. E eu leio a Bíblia e não encontro um erro em Daniel. 2 jovens que eu leio a Bíblia e não encontro alguma falha neles. Daniel e José. Nós não conseguimos encontrar a falha de José. Nós não conseguimos encontrar a falha de Daniel. Eu não consigo. Eu já li o livro de Daniel várias vezes, mas não consigo encontrar uma falha nesse rapaz. Uma coisa que eu aprendo aqui é que Daniel foi levado para cativo. Ele tinha mais ou menos entre 15 a 17 anos de idade. Era muito moço, era muito jovem, mas foi ensinado na lei de Deus. Ele entra em Babilônia, e Babilônia era algo assustador. Heródoto, o historiador grego, ele diz que tinha coisas sobre Babilônia que ele evitava falar. Porque se ele falasse, algumas pessoas iam achar que era demais o que ele estava falando. Mas Babilônia era algo assustador. Babilônia tinha ruas de 25 quilômetros de distância. Ou seja, de Nova Fátima à Capela do Alto Alegre. Tinha ruas de Babilônia nessa distância. 25 quilômetros de distância, com 25 metros de largura. Existia em Babilônia os jardins suspensos que Nabucodonosor construiu para agradar a sua amada esposa, e essa era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E existia um palácio também de Nabucodonosor, que era coisa tremenda. Em Babilônia os muros eram 18 metros de altura, e dava para andar 3 carruagens emparelhadas em cima das muralhas. Era coisa assustadora. Em Babilônia tinha um panteão de deuses em que eram adorados, e o deus patrono de Babilônia era um deus chamado Marduk, e tinha muitos outros deuses também que eram adorados em Babilônia. Mas o crente Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando eles pisaram a planta do pé dentro da grande cidade de Babilônia, eles disseram: opa, nós precisamos estar vigiando, porque aqui nós temos que adorar o Deus que faz todas as coisas. É o Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas. Nós não podemos deixar de adorar o nosso Deus. E a Bíblia diz que Daniel era um jovem fiel a Deus. Daniel, ele perdeu a sua nacionalidade. Daniel perdeu a sua bandeira. Daniel foi arrancado de sua pátria. Daniel foi arrancado do seu lar. Ele estava machucado. Ele não foi levado ali para trabalhar. Ele foi levado como escravo. Ele
cativo, distante da sua pátria, distante do templo, distante do seu povo, mas ele coloca no seu coração que mesmo distante do seu povo, ele poderia adorar o Deus do céu, porque Deus não está limitado a Jerusalém, Deus não está limitado ao templo, Deus não está limitado ao território judaico. Ele colocou no coração dele que ele disse: não, eu saí de Jerusalém, mas o meu Deus não está limitado a Jerusalém, o meu Deus não está limitado ao templo, não, o meu Deus também pode ser adorado aqui em Babilônia, aqui tem Deus Marduk, aqui tem vários tipos de deuses, mas eu trouxe no meu coração um Deus verdadeiro e fiel, que pode todas as coisas. Você pode adorar a Deus em Pé Serra, você pode adorar a Deus em Nova Fátima, você pode adorar a Deus em Capela, você pode adorar a Deus em Salvador, pode adorar no Rio de Janeiro, pode adorar em São Paulo, pode adorar onde você quiser, porque Deus não está limitado a espaço algum, porque Ele é grande e poderoso. Tem crente que é crente em Pé de Serra, mas quando chega em Salvador não é. Tem crente que é crente em Pé de Serra, mas quando chega em São Paulo, ninguém está me vendo. Vamos fazer alguma coisa aqui diferente, porque aqui eu não conheço ninguém, aqui ninguém me conhece, mas Deus está te vendo, Ele te conhece. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, o versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele vê todas as coisas, Ele está te vendo, Ele te conhece. Onde você estiver, Ele é Deus. Na escola, em casa, na rua, na igreja, na praça, no trabalho, onde você chegar, adore a Deus, mostre a sua identidade, porque você é grande, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Estamos percebendo hoje que a síndrome de Adoni-Bezeque está invadindo a vida de muitos cristãos. Adoni-Bezeque era um rei que, quando ele pegava o inimigo, ele cortava os dedos polegares das mãos e dos pés. E quando se corta os dedos das mãos dos pés, está dizendo: você perdeu a sua identidade. Tem muito crente que está contaminado com a síndrome de Adoni-Bezeque, já perdeu a sua identidade de cristão. Na igreja canta louvores, mas na escola canta a música do mundo, na igreja canta louvores, mas o celular está cheio de música profana. Perdeu a identidade de cristão. Mas Daniel chegou em Babilônia e disse: não, eu sou crente, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu sou diferente, porque Jesus me lavou com seu sangue. O crente é crente ali onde ele chega. Todo mundo conhece ele pela sua forma de falar, pela sua forma de andar, pela forma de comprar, pela forma de vender, pela forma de se alimentar, pela forma de se assentar. Todo mundo percebe que você é cristão. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo número 10, versículo número 33, se me pode a memória. Ele disse: quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu aprendo aqui que Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Paulo não quis ser extenso na lista. Ele não quis dizer: quer comais, quer bebais, quer comprais, quer vendeis, quer andais. Tudo que você fazer, faça tudo para a glória de Deus, porque o nome do Senhor deve ser glorificado na tua vida. A glória de Deus. Certo homem, intitulado pastor, você era pastor. Ele era pastor, mas tinha vontade de tomar uma cachaça, uma caipirinha. E quando for um dia, ele disse: não posso tomar cachaça na minha cidade, porque todo mundo me conhece, eu sou pastor aqui e tal. Mas o time fez uma viagem para distante. E quando ele entrou no ônibus, que ele desceu num ponto de parada, que ele desceu, ele encontrou com um bar. Ele deu de frente com um bar. Ele disse: opa, é aqui que eu vou matar minha vontade. Aqui ninguém me conhece, estou distante, estou longe. Ele chegou no bar e disse: coloca uma caipirinha para mim. O garçom colocou a caipirinha, tomou, gostou, disse: pode outra. O garçom botou outra. Quando ele meteu a mão no bolso para pagar, o garçom disse: pastor, aqui não paga não. Ele tomou aquele susto assim e disse: como é que o senhor sabe que eu sou pastor? Ele disse: eu sei que o senhor é pastor, porque lá na sua cidade onde o senhor pastoreia, eu tenho alguns parentes lá.
precisa ser crente aqui, ali e ali. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser crente. Você é representante de Cristo na terra. E onde você chegar, você tem que mostrar a diferença. Daniel chega em Babilônia e mostra a diferença. Daniel chegou em Babilônia e disseram: você vai comer na mesa do rei. Você vai comer o vinho, beber o vinho do rei e vai comer a comida que o rei come. Talvez fosse hoje o pastor Eliezer: opa, vou comer junto com o rei, na mesa do rei, a comida que ele come, o vinho que ele bebe. Ô rapaz, estou com moral. Você está na mesa que o rei está sentado. Mas Daniel tinha discernimento. O que está faltando em nós nesses últimos dias é discernimento para discernir os espíritos. A Bíblia nos diz no primeiro epístola de João, no capítulo 4, o versículo 1, João escreveu dizendo: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nós precisamos ter discernimento se é Deus que está falando, se é o homem que está falando, ou se é o diabo que está falando. Tem três vozes que falam ao ser humano: a voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. Quando alguém se levantar para falar contigo, saiba discernir se é Deus, se é o homem ou se é o diabo que está falando contigo. Discernimento. E Daniel tinha discernimento. Quando isso vai acontecer, eu vi a minha mulher e disse: opa, esse negócio está à toa. Esse negócio é bom. Faz o seguinte: não quer a comida do rei, não. Ah, mas se você não comer, o rei vai cortar meu pescoço. Você tem que comer para obedecer. Não, vamos fazer o seguinte: ei, jovem crente é de desafio, querido. Jovem que tem comunhão com Deus, ele gosta de desafiar. E Daniel gostava de desafio. Daniel disse: faz o seguinte, vamos fazer um teste. Faz um teste com a gente por 10 dias. Pode dar comida do rei, quem vocês quiserem aí. Agora a nós aqui, dá legumes. Ah não, mas vocês vão ficar fracos. Não, vamos fazer um teste, 10 dias. Se em 10 dias você chamar a gente para olhar e a gente tiver amarelado, meio amarelo, pode tirar o legume e vamos comer a comida do rei. Mas se a gente tiver sadio, deixa a gente continuar comendo legume. Está combinado, fechado, está encerrado. 10 dias depois que chama eles, a Bíblia nos diz que eles estavam mais gordos, eles estavam mais robustos, eles estavam mais saudáveis do que aqueles que estavam comendo a comida do rei. Aí Daniel não participou, queridos, da comida do rei. Daniel não se contaminou, porque essas comidas eram sacrificadas a ídolos, era sacrificado aos deuses de Babilônia. E Daniel colocou no seu coração para não se contaminar. Quantas pessoas têm se contaminado com as iguarias que o inimigo tem ofertado? Quantas pessoas que estão comendo na mesa do Senhor e na mesa dos demônios? Quantas pessoas que estão participando daquilo que Deus não se agrada, participando de coisas que não é do agrado do Senhor, mas Deus está convidando você a deixar aquilo que não agrada a Deus e passar a agradar ao Senhor em todas as suas atitudes. Quer mais, quer ver mais, ou que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Veste uma roupa, olha no espelho: Senhor, estou te agradando com essa roupa, o teu nome deve ser glorificado com isso. Está saindo da igreja, Senhor, estou preparando um louvor para cantar. Será que esse louvor te agrada? Senhor, será que a minha atitude está te agradando? Será que o que eu estou fazendo está certo? O que ficou mais, ou quer ver mais, ou que façais qualquer uma outra coisa, faça tudo pensando na glória do nome de Jesus Cristo, porque a glória é dele e ele não divide a sua glória com ninguém. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, querido, é que Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades e de grandes riscos. Daniel teve muitas oportunidades em Babilônia, mas essas oportunidades traziam sérios riscos para a vida do profeta Daniel. Queridos, viver exige discernimento. E Daniel sabia discernir em Babilônia o que era de Deus e o que não era. Daniel sabia discernir com o que Deus queria para a vida dele. E a Bíblia vai nos dizer
que ele foi escolhido para estudar na Universidade de Babilônia. Daniel foi escolhido com seus colegas para estudar na Universidade de Babilônia. Quando nós lemos o texto vai nos dizer que essa universidade durava 3 anos. Era 3 anos estudando. Para quê? A Bíblia nos diz que era um vestibular composto de 3 exames. Primeiro exame, eles deveriam ser qualificados, eles deveriam ter qualidades sociais. O texto nos diz, no versículo de número 3 e 4, ou 4 e 5, o texto nos diz que eles tinham que ser da linhagem real e dos nobres. Essa aqui é o primeiro exame que eles tinham que passar. Eles tinham que ter qualidades sociais. Eles tinham que ser da linhagem real e dos nobres. Segundo, eles teriam que ter qualidades físicas e morais. Eles não podiam ter nenhum defeito. Qualidades físicas e morais. E terceira, eles tinham que ter qualidades intelectuais. Eles tinham que ser instruídos em toda a língua dos caldeus. Eles teriam que aprender sobre toda a ciência de Babilônia. Eles tinham que aprender tudo isso. Por essa razão, eles estavam na Universidade de Babilônia, estudando ali. Eles seriam conduzidos para os corredores da fama, caso eles fossem qualificados. E aqui, querido, nós temos um grande perigo e nós precisamos tomar cuidado. A juventude precisa tomar cuidado com isso, porque o mundo hoje está oferecendo sucesso. O mundo hoje está oferecendo fama. O mundo hoje está oferecendo muita coisa boa. Esse negócio de pregar, de dizer, não, o mundo não tem nada de bom para me oferecer. Tem muita coisa boa que o mundo oferece. Mas vamos ficar naquele conselho que o sábio Salomão falou, que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o fim são caminhos de morte. Muita juventude tem entrado por esse caminho, parece ser bom, mas o caminho é caminho de morte, é caminho sem volta. E você precisa estar vigilante para você não cair nas astutas ciladas do inimigo, do nosso adversário, diabo. Ele recebeu promessa de emprego e de sucesso profissional. Se você observar, nós vamos ver que eles estavam estudando e preparados para trabalhar em Babilônia. Isso aqui é uma estratégia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era ímpio. Nabucodonosor era um instrumento do inimigo. E Nabucodonosor, ele tanto invadia a cidade, saqueava as casas, levava cativo, destruía o templo, destruía tudo, mas também ele tinha estratégia. Ele estava fazendo isso aqui para tirar da cabeça dos jovens judeus a cultura judaica. Eles queriam implantar na mente desses 4 rapazes a cultura judaica. A intenção de Nabucodonosor era fazer com que Daniel, Misael, Ananias e Azarias esquecessem o seu Deus, esquecessem a sua cultura, esquecessem os seus ensinamentos, esquecessem os princípios da palavra de Deus e adorassem aos deuses da Babilônia. Mas Daniel tinha experiência com Deus, Daniel tinha intimidade com Deus e soube discernir a astuta armadilha de Nabucodonosor. Você está discernindo? Você está discernindo a astuta cidade do inimigo contra a tua vida para te derrubar? Você está vigiando para que o inimigo não possa te apanhar, te pegar de surpresa? Nós precisamos estar vigilantes, porque tem coisas que parecem que é bom, mas não é. Tem coisas que parecem que é certo, mas não é. Nem sempre o que está dando certo não quer dizer que é certo. Nem sempre aquilo que está dando certo quer dizer que Deus está se agradando. Nem sempre aquilo que está dando certo para nós quer dizer que Deus está no negócio. Tem porta que abriu, mas não foi Deus que abriu. Não é toda porta que é aberta que é Deus que abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas nem sempre a porta aberta quer dizer que foi Deus que abriu essa porta. Precisamos tomar cuidado. Precisamos estar vigilantes.
A terceira coisa que eu aprendo aqui é que Daniel era um jovem que tinha discernimento. E ele soube discernir alguns perigos que ele enfrentou em Babilônia. Daniel soube discernir alguns perigos que ele enfrentou em Babilônia. O primeiro perigo que eu já relatei é as iguarias do mundo. Tem um ditado que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. É bichada. E você não sabe o que dá bichada. Está bonita por fora, a aparência está uma beleza. Você acha que é algo de Deus, mas quando você vai olhar, está bichada. E as iguarias que foi oferecida a Daniel eram iguarias bonitas, mas estava bichada. E Daniel teve um discernimento de discernir que aquelas iguarias estavam bichadas. E disse: não quero vinho, eu não quero as iguarias do rei, não quero manjar, não quero comida. Não, eu vou comer legumes, porque eu não quero me contaminar com essa comida. Sacrificar a demônios, porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, papai do céu. Segundo perigo que Daniel discerne aqui, é a mudança dos valores. Mudança dos valores. Era uma astúcia, já falei aqui, de Nabucodonosor. Ele queria de toda forma tirar a cultura judaica da mente dos rapazes. E o que ele fez? O texto vai nos dizer que o nome de Daniel, o nome de Ananias, o nome de Misael, o nome de Azarias eram nomes que tinham significados bíblicos, que tinham significados ligados ao seu Deus. Eram nomes que tinham significado ligado ao Deus verdadeiro, o teu Deus. O nome de Daniel significa Deus é teu juiz. O nome de Ananias significa Jeová é misericordioso. O nome de Israel significa quem é como Deus. O nome de Azarias significa Jeová ajuda. Oh, grande Deus. Mudaram o nome desses 4 rapazes. O nome de Daniel, colocaram o nome dele de Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Bel te protege, ou Bel proteja o rei. Bel era um deus do panteão babilônico. O nome de Ananias, que significa Jeová misericordioso, foi trocado por Sadraque. E Sadraque significa iluminado pela deusa do sol. O nome de Misael foi trocado por Mesaque. Sabe o que significa Mesaque? Mesaque significa quem é como Vênus. O nome de Israel significa quem é como Deus. Mudaram o nome dele para Mesaque, que significa quem é como Vênus. Era um outro deus do panteão babilônico. O nome de Azarias, que significa Jeová ajuda, eles mudaram para Abidnego. E Abidnego significa servo de Nego. Nego era outro deus do panteão babilônico. Sabe o que era que ele estava dizendo com isso? Nós vamos tirar a memória de vocês, o Deus que vocês servem. Nós queremos tirar da mente de vocês o Deus que vocês servem. Vamos mudar o nome de vocês para Deus ligado aos deuses da Babilônia. Mas Daniel colocou no seu coração, e Daniel disse: olha, vocês podem mudar o nosso nome, podem tentar tirar Deus da nossa memória, mas Deus você não consegue tirar a nossa memória, porque nós servimos a Deus forte e a Deus da terra. Pode mudar o nome, mas você não consegue tirar Deus do nosso coração. Aleluia, papai do céu. Jovem Deus é fiel. Aleluia. Jovem decidido aí à frente, adiante. Jovem decididos a não voltar atrás. Jovem decidido a servir a Deus com integridade. Jovem decidido a não deixar a marca ruim na Babilônia. Mas eles queriam revolucionar. Eles queriam ser diferentes. Eles queriam mudar a história da Babilônia. É verdade. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo está influenciando a igreja. Antes a igreja influenciava o mundo. Hoje o mundo está influenciando a igreja. De forma sorrateira, o mundanismo está entrando na igreja. E nós não estamos percebendo.
De forma sutil, o inimigo acha uma forma de se infiltrar em nosso meio. Conseguiu um meio de se infiltrar em nosso meio. O inimigo tem tentado de várias formas. O pastor Eliané Cabral, ministrando no Rio de Janeiro, ele disse que antigamente nós não era, ninguém conseguia copiar, gente. Chegou um certo tempo que conseguiram copiar, gente. E agora chegou o tempo que nós aqui estamos copiando. Nós precisamos voltar aos princípios. Nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Nós precisamos voltar aos princípios da oração. Nós precisamos voltar ao princípio de quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Estamos como a igreja de Éfeso. O Senhor disse: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tem deixado o primeiro amor. Não podemos deixar o primeiro amor. Aquele amor que evangelizavam, que orávamos, que estudávamos a Bíblia, que meditávamos na palavra, que estava jejuando, buscando a presença de Deus em oração. Nós não podemos deixar os princípios da palavra de Deus. Oh, grande Deus. Aleluia, papai do céu. Glória a Deus. Eu vi uma história, um vídeo aí rolando na internet. Pregador contou uma história interessante. Na escola, o professor começou a aula. Vários alunos, muitos alunos cristãos. E tinha um rapaz crente, cheio de Deus na vida, uma botina no pé, uma calça jeans, uma camisa de xadrez simples, da zona rural. Não tinha muita cultura, não tinha muito estudo. Mas o professor se levantou na sala de aula e disse assim: todos nós sabemos que somos produtos da evolução. Se tem alguém aqui que é contra, se levanta. E um monte de crentes, vários crentes, jovens cristãos, todo mundo se emudeceram na boca. Mas esse rapaz cheio de Deus na vida levantou e disse assim: professor, eu sou contra. Eu sou contra porque a Bíblia nos ensina que nós somos produtos da criação. Nós não acreditamos na evolução. Nós acreditamos no criacionismo. O mundo foi criado por Deus. Foi Ele quem criou todas as coisas. E no sexto dia Ele criou o homem. E o homem é a coroa da criação. E no sétimo dia, professor, Ele descansou de toda a obra que Ele fez. O professor olhou para ele e disse assim: olha você, olha que crentinho, que bonito. Tudo bem. Abriu a gaveta, pegou um ovo de galinha e disse: já que você está achando que tudo foi criado por Deus, vamos fazer um teste de nós dois. Eu vou soltar esse ovo no chão, e se esse ovo cair e não quebrar, o teu Deus existe. Mas se esse ovo cair e quebrar, o teu Deus não existe. O aluno olhou assim e disse: fechado, professor. Agora é o seguinte, me dá um tempo de 5 minutos, porque eu quero fazer uma oração primeiro. Ele disse: ah, você quer orar, né? Faça a sua oração. E o aluno começou a oração. Senhor Deus, nesse momento, Pai, estou aqui num desafio. O Senhor está vendo, Pai, na frente de todos os alunos, esse professor está desafiando o teu nome. Esse professor está querendo desfazer do teu nome. Mas agora, Senhor, disse que vai soltar um ovo. E se ele disse que se esse ovo não quebrar, tu existe. E se esse ovo quebrar, o Senhor não existe. Agora, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que quando ele soltar esse ovo no chão, esse ovo caia e não quebre. Agora é o seguinte, Pai, se esse ovo não quebrar, Senhor, mata esse professor aqui na frente de todos os alunos, para que todo mundo saiba que existe Deus, o Criador de todas as coisas. Eu acredito em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O professor estava com um velho desse tamanho dele. E o professor disse: mas esse negócio de morrer aí não está combinado não, né? Esse negócio aí de morrer, não vamos parar com esse negócio. Ele todo tremendo e foi enganando, disse: vamos parar com esse negócio. Abriu a gaveta e guardou o ovo e fechou a gaveta e terminou com o assunto encerrado. Todo mundo ficou olhando para ele. Sabe o que aconteceu, querido? Esse professor não conseguiu dar mais aula na universidade, porque por onde ele passava, o povo olhava e dizia: professor,
Senhor.